Luz e máscara é uma coisa... Não é binômio, é antagonismo. Luciana, obrigado pelo verbete. E, em vários momentos, você traz, além do duplismo, a condição da amizade raríssima aqui no verbete. E, assim, se a gente olhar pela definição, são coisas muito diferentes. E eu te pergunto, na sua percepção, elas podem conviver? Segundo, o que a amizade raríssima muda numa dupla evolutiva, dentro aí do teu enfoque? Tá. Eu acho que se tornou amizade raríssima a partir assim, dessas vivências todas que nós tivemos, porque o processo de interassistência foi muito grande. Então, para mim, de fato, pode sim coexistir. Eu acho que a gente acabou ali trazendo experiências não só dessa existência e que fizeram com que a gente tivesse um nível de transparência, de afinidade, que ela ia além do relacionamento marido e mulher, né? Então, a sintonia que nós tínhamos, e ele me ajudava especificamente, quando a gente pega ali a questão da definição da amizade raríssima, que é uma consciência que ela estimula a partir do mental soma. Então, ele fez com que eu passei a ter valor pelos estudos a partir do exemplarismo dele, né? Eu passei a ter uma visão mais analítica de tudo que acontecia à nossa volta a partir do exemplarismo dele. E ele também teve, também a partir da minha vivência, ele passou a ter uma afetividade mais madura, uma zooconvivialidade, e assim, então, eu penso que essa questão da troca, no processo de interassistência, ele foi muito presente na nossa vivência. Então, por isso que, para mim, ele já era uma amizade raríssima, né? Agora eu tenho certeza, mas antes eu já considerava. Só um complemento, né? Você citou o verbete, amizade raríssima. O que eu acho interessante nesse verbete, não sei se você examinou ele todo, mas é a exemplologia dele. Não vou falar de propósito qual é a exemplologia, que é para as pessoas irem lá olhar, mas é um conceito que permite uma exemplologia naquele nível. Então, vale a pena examinar. Legal, legal. Mas eu sei que o professor Valdo, ele colocava essa questão da dupla não ser necessariamente amizade raríssima. Eu entendo isso. Mas tomei essa liberdade. Não, eu gostei de ver que você separou as condições, você não misturou as coisas no verbete. Elas estão bem delineadas aqui. Sim. Por isso que eu te pedi para juntar as coisas. Obrigada. Eu respondi? Que você? Sim. Luciana, eu queria que tu falasse um pouquinho, que eu acho uma parte muito interessante aqui do verbete. Eu achei toda ela interessante, mas tem umas coisas que chamam a atenção, né? A ciclologia tem ali o ciclo apego-desapego. Também eu acho que está junto com o ciclo início, meio e fim. Podia falar um pouquinho disso? Eu acho que é importante. Tá, posso. Então, essa questão do desapego, principalmente com relação à dessoma, é algo que requer da gente um nível de reciclagem muito grande. Porque no meu caso específico, o desapegar, né, tem uma relação direta com o amor, e o amor, nesse caso, é deixar ir, né? Então, não é só desapegar, são várias camadas de desapego. E é interessante, eu fiquei refletindo sobre essa questão do desapego, porque a gente passa pelo processo da perda física ali daquela pessoa, que é muito importante para a gente, e depois a gente fica com um apego super
não estou recordando agora da palavra, a gente supervaloriza objetos, porque a gente personifica naqueles objetos aquela pessoa. Então, por isso que a gente tem uma dificuldade enorme de desapegar das roupas, dos pertences daquela pessoa que dessomou, né? E aí vão vários outros objetos. E para mim foi bem interessante, eu acho que eu tinha que aprender muito, e ainda tenho, né, que aprender com relação ao desapego. Eu tenho ainda algumas coisas para desapegar, mas nesse ano específico, né, de 2020, teve a perda da dupla e teve a perda de 2 cachorros. Então, quando eu me mudei, eu saí de São José dos Campos, que era onde nós morávamos, para cá, para Foz, eu tive que me desapegar dos objetos, dos pertences dos 3. Né? Então, foi um baita exercício, foi uma semana de choro. Né? E aí que, depois disso, eu vi, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tirei muito aprendizado dali, daquela situação. E aí depois os amparadores, que são muito queridos, eles me oportunizaram um outro nível de desapego, porque eu vim para cá, para Foz, ainda com todos os móveis, carro, tudo que ainda era do meu relacionamento. E aí que eu me mudei de novo, passei 3 meses fora, e nesses 3 meses que eu fiquei fora, eu tive que vender tudo que eu tinha. E aí que eu voltei para, de fato, recomeçar do zero, um novo ciclo. Né? Então, eu tive essa consciência aí dessas camadas de desapego que a gente vai tendo que fazer, vai tendo que exercitar, para ficar mais a gente enquanto consciência e não supervalorizar objetos, coisas que, posteriormente, numa dessoma, elas não têm sentido nenhum. Né? Então, é um exercício que a gente tem que exercitar. Tem aí alguns livros que ajudam bastante. O livro da professora Kátia Arakaki, né, o Antibagulismo Energético, ajuda muito nesse sentido, a ver realmente o que vale a pena, fazer ali uma conexão daquele objeto que você tem com o momento que você vivenciou, ver se aquilo ainda cabe, para não ficar somente ali aquela energia parada que não convém mais com o seu momento evolutivo atual. Tudo bem? Tudo bem, muito bom. Lanida, vamos revisar aqui? Tá bom. Vamos nessa linha, né, Luciana, que abriu-se aí um fluxo de perda, de luto. Na sua fobiologia, você fala na primeira linha, né, na página 4, na primeira linha, a profilaxia do medo de perder alguém. Como se daria na prática essa profilaxia? É uma pergunta que vem da Bahia. É complexa, né? Porque a gente muitas vezes só sabe entender esse sentimento mesmo quando a gente vivencia na prática, né? Não tem, eu acho, que você se preparar, né? Não tem, por exemplo, o Zé Carlos, ele já tinha sido diagnosticado 5 anos antes, né, com câncer. E mesmo a gente sabendo ao longo desses 5 anos que assim alguma coisa pudesse acontecer, o impacto do fato em si é triste, né? Porque ali é o momento de ruptura, né? Que você não vai ter mais contato com aquela consciência. Mas eu acho que o que ajuda é você aproveitar o máximo que você puder, sabe? Se tem alguma coisa mal parada, buscar resolver. Se tem algo que você tem a vontade de dizer, não deixa para amanhã, né? Então, é viver o hoje, né? Não ter aquela questão de deixar para depois, ou então de dar atenção a coisas, questões que não são assim tão importantes, né? Então, eu acho que esse uma boa forma da gente prevenir esse medo da morte. Mas nada garante a emoção, né? A ausência de emoção, né? Que vem. Jamais. Jamais, né? Jamais.
Isso é importante falar porque o luto faz parte, né? A vivência do luto. E assim, a gente entende muito sobre dessoma na teoria, a gente estuda bastante aqui, mas na prática o buraco é muito mais embaixo, né? Bem mais embaixo. E aí que o que a gente precisa com relação à teoria que a gente acaba conseguindo aqui é tirar algum nível de aprendizado disso tudo. Mas, assim, esse processo todo da perda, do luto, de você não ter mais aquela pessoa ali que você podia contar para assim, para tudo sempre, né, é muito difícil. É uma ausência energética bem sentida, né? E acho que o autorrespeito de acolher esse sentimento de perda que vem com o luto, ele é muito importante. Acho que é um nível de autocuidado, de autorrespeito que todos nós deveríamos ter conosco, entendeu? Por uma questão de autodignidade, né? De benignidade, de dignidade, de autobenignidade. Acho que isso é importantíssimo, sabe? Porque já não basta, né, a dor, o sofrimento de ter realmente, não ter mais alguém, né, caro, enfim, alguém que a gente gosta, que gostava da gente do nosso lado. E ainda ficar, né, na condição de uma autocontenção, de uma autocoerção emocional. Não, né, né? relativizar, né, essa questão não se martirizar, gente, aí também, né, ninguém merece. Né? E o luto... Isso, cai na autorrepressão, não sei se tem um microfone aí que pode ajudar, cai na autorrepressão e cai na automutilação, na autoagressão. Entendeu? E você não vivencia o processo do luto, que é super necessário para que você possa seguir em frente. Superar, claro. Né? A fase da superação é posterior a várias outras fases. Não, você nega, você fica com raiva, você fica deprimido, depois você vai superar, né? Sim, o luto ele é um dos sentimentos mais complexos que existem. Né? É um processo lento, longo, que quando você acha muitas vezes que você já superou alguma etapa e você vê que ainda não é bem assim. Né? Você volta 2 casinhas. Volta 2 casinhas, né? Então, assim, olha, tem 1 ano e 6 meses, 7 meses da dessoma dele, e há 2 meses atrás eu estava me peguei vivendo mais uma etapa do luto. Né? Então, é um processo que precisa ser vivenciado. Né? Eu acho que é realmente digno com a gente. E com a pessoa, não relativizar essa questão. Tudo bem, então? Só um minutinho, Patrícia. Uma pergunta agora que vem de Goiás. Participei online algumas vezes do encontro parapsíquico com o professor Mário Oliveira. Em uma dessas vezes, você, Luciana, estava participando. Senti muito seu padrão energético fortíssimo e sadio. Poderia nos dizer como seu energossoma melhorou após o reencontro com seu duplista aqui na vida intrafísica? Eu acho que eu não tenho nem fundamentação para falar sobre isso, porque o nosso reencontro eu era muito nova, então a única coisa que eu posso dizer é que eu tive certeza ali que foi de fato um reencontro, até da maneira como tudo ocorreu. Eu não tinha ainda acessado a Conscienciologia, não tinha ideia de parapsiquismo, mas o processo energético, que a gente assim, não consegue muitas vezes nem caracterizar o que aconteceu, mas houve ali algo para mim que foi muito forte. Né? Então, mas o processo de melhoria da questão não só energossomática, mas eu penso que holossomática como um todo, ela é vivenciada não só por uma das partes, mas do casal como um todo, né? Um processo de melhoria contínua. Cria um sinergismo, né? Ali, cria um ciclo virtuoso. Muito bom.